Aqui, pergunta: existem outras formas de extinção do crédito tributário? Lembra lá do 141 do CTN, que a gente deu uma olhada quando começou a estudar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Pois bem, dá uma olhada lá de novo. Diz o seguinte: o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei. Pela leitura do Código Tributário Nacional no seu artigo 141, apenas as situações previstas no artigo 156 estariam aptas a extinguir o crédito tributário. Não é isso? Pois bem, entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 2405, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, chegou à conclusão de que, dentro lá da ementa, tá? Chegou à conclusão, salvo engano, esse é o item 2 da ementa, que não há reserva de lei complementar federal para tratar de novas hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários, havendo a possibilidade de o Estado-membro estabelecer regras próprias, específicas, de quitação de seus próprios créditos tributários. Primeira crítica que eu faço: quando a gente pensa no CTN, eu não estou pensando em uma lei federal, porque ele não se volta apenas enquanto normas gerais para os tributos da União. Mas eu estou falando em uma lei nacional, que se volta nos termos do 146.3 da Constituição para tratar de normas gerais aplicadas a todo o sistema tributário nacional. Ainda, o Código Tributário, quando ele faz essa previsão no 141, ele não faz porque ele é ruim, porque o legislador é ruim e está dizendo não inventa. E se não inventa, aí tem uma finalidade: evitar o quê? Uma guerra tributária. Digamos que você resolve criar uma empresa. Você vai estabelecer a sua empresa onde as hipóteses de extinção do crédito tributário são mais amplas ou mais estritas? Pois bem, entretanto, ignorem minha crítica, porque quem canta, né, quem toca na banda, né, a banda que toca para a gente dançar é o Supremo Tribunal Federal, e quando você passar e você questiona tudo isso. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, atualmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode sim um Estado-membro estabelecer regras específicas de quitação, ou seja, de extinção do crédito tributário, como a confusão e a novação. A confusão, quando um ente federativo, não é isso? Ele se torna credor e devedor daquele valor do crédito tributário. Como assim? Digamos que ele venha a adquirir um imóvel. Ele adquire esse imóvel, comprando o imóvel, licita, verifica que precisa daquele determinado imóvel e resolve comprar, não desapropriar, né? E percebe que existia débito. Ora, a municipalidade, vamos falar aqui do IPTU, a municipalidade, uma vez que se torna proprietário do imóvel e a dívida era em face dela, ela não vai ser devedora dela mesma, porque aqui ninguém é esquizofrênico. O Estado não pode ser, em que pese às vezes parecer ser. Mas isso é outro papo, não é isso? Então eu tenho uma confusão, eu tenho uma concentração em uma mesma pessoa, no caso do nosso exemplo, a municipalidade, a condição de credor e devedor, e aqui eu tenho a extinção do crédito tributário. O STJ, em algumas outras oportunidades acerca do tema, já tinha se manifestado, também reconhecendo nesses RESPs aí, 1.668.058 são os lien cases, 117.895, reconhecendo a possibilidade de, tendo em vista a confusão,
existir a extinção do crédito tributário. Só que aqui tem uma questão. Salvo engano, nesse julgado aí, 117.895, e por favor me corrijam se eu estiver errada, verifiquem o julgado, o STJ, ele reconhece a confusão, mas o que trata a aquisição é uma aquisição por meio de desapropriação, lá no caso concreto. E a gente estuda isso em direito administrativo e civil, né? Civil, que quando a desapropriação, a aquisição, ela é o quê? Originária. Se ela é originária, ela não traz nada do passado dela. Portanto, não há que se falar em crédito tributário, em débito tributário. Quando eu falo em desapropriação, bom, mas fica o registro de que o STJ já vinha se manifestando na mesma esteira do Supremo Tribunal Federal. Hoje, para concursos públicos, o que está valendo? Segundo o Código Tributário Nacional, se a sua questão trouxer pedir o conceito, né, a regra, melhor falando, contida no Código Tributário Nacional, e aqui o examinador quer saber se você conhece o Código Tributário Nacional, você vai dizer que não cabe. Mas se o questionamento for acerca da jurisprudência do STJ, bem como do Supremo Tribunal Federal, cabe, tendo em vista os precedentes aqui expostos, bem como a decisão na ADI 2405. Então, a sua questão pode trazer, olha, em que pese o Código Tributário Nacional não permitir que outras formas de extinção do crédito tributário sejam criadas pelos entes federativos, devendo respeitar apenas as regras contidas no 156 do Código Tributário Nacional, o Supremo Tribunal Federal, bem como o STJ, entendem que sim, que não há reserva de lei complementar federal para que os demais entes federativos tratem de hipóteses de extinção do crédito tributário. É isso que está valendo. Pois bem, vamos lá para a primeira forma de extinção do crédito tributário. Segundo 156, extingue o crédito tributário 1, o pagamento. O pagamento é tratado no Código Tributário Nacional, do artigo 157 ao artigo 164, e aqui a gente vai dar uma olhada naquilo que tem de mais importante, a começar pelo 157, em que pese aqui ter partido do 158. Diz o artigo 157 do Código Tributário Nacional que a imposição de penalidade não ilide, né? E deveria ser lide, com de não impede, né? De não impedir, de impedir o pagamento integral do crédito tributário. E por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se lhe foi aplicado penalidade em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, isso não quer dizer que você não precisa mais pagar o tributo, em face do qual lhe foi aplicada uma multa. Você vai ter que pagar o tributo e a multa, que fique bem claro. É isso que o 157 fala ao contribuinte. Olha, meu amigo, a multa tributária não substitui o tributo devido, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O tributo você deve em face da ocorrência do fato gerador. A multa você deve em face da ocorrência também do fato gerador da obrigação acessória que você não cumpriu, que você descumpriu em face do respectivo tributo. É para pagar os dois. Tá joia? Artigo 158 do Código Tributário Nacional. O pagamento de um crédito trata ele da presunção de pagamento do crédito tributário. E vejam, aqui eu tenho uma regra diferente da prevista lá no Código Civil, no artigo 322 do Código Civil. Dá uma olhadinha, vamos lá rapidinho, né? E rápido para a gente não levar choque, né?
lá no 322 do Código Civil, que diz o seguinte: quando o pagamento for em cotas periódicas, ou seja, parcelas, a quitação da última parcela estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas, pagas as anteriores. Ou seja, se você tem uma dívida civil e você tem ela parcelada e paga a última parcela, o Código Civil estabelece uma presunção de que as anteriores estão pagas. Vamos ver o que diz o Código Tributário Nacional? O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento. 1. Quando parcial das prestações em que se decomponha, ou seja, quando parcelado, deixa eu coçar aqui meu olho. Quando parcelado, o fato de você pagar uma não quer dizer que você pagou todas, e muito menos só porque pagou a última se presume que você pagou todas. 2. Quando o total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. O fato de você ter pago um IPTU de 2005 não quer dizer que você pagou de 2004, 2002, 2003, 2000. Não. Em direito tributário, o que eu tenho é a presunção de que a quitação só se estabelece em face daquilo que foi regularmente pago e ponto final. Você que guarde seus carnês, seus comprovantes aí de pagamento, porque se a Fazenda chamar, não tem nada disso de invocar o 322 do Código Civil Brasileiro. Artigo 159, o 159 diz que quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento ele é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Portanto, trata-se de uma obrigação quesível. O artigo 160 do Código Tributário Nacional a gente já estudou quando falou da constituição definitiva do crédito tributário. Não obstante, não custa lembrar, quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, ou seja, quando a lei que instituir um tributo não trouxer outro momento diverso do estabelecido no artigo 160 para a quitação do tributo, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo, notificado do lançamento. Mas aqui a gente precisa lembrar, notificado 30 dias e ele nada fez. Porque se ele algo fizer, como impugnar o lançamento, a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa nos termos do artigo 151.3 do Código Tributário Nacional, e aí, obviamente, não vai poder se cobrar nos 30 dias contados da notificação, da constituição provisória do crédito tributário, tá? A gente já viu isso quando falou em constituição do crédito tributário, só estou aqui lembrando. Parágrafo único, a legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento nas condições que estabeleça. Joia, lembra lá do IPVA, se você pagar em cota única, né? Bem como o IPTU, as municipalidades e os estados, muitas vezes, no intuito de arrecadar antecipadamente, né? Estabelecem a cota única com algum desconto? Pois bem, é isso. Artigo 161 do Código Tributário Nacional diz que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária.
Portanto, a Fazenda não precisa interpelar o contribuinte, o responsável, para lhe advertir, para lhe constituir em mora. Deu a data do vencimento do tributo, no dia subsequente, se você não tiver pago, você já está em mora. E a constituição da mora decorre de lei, já cabendo, inclusive, a imposição da cobrança dos juros de mora. Parágrafo 1º, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês, tá? 1% ao mês. Entretanto, nós sabemos que nós temos um índice oficial de atualização, que inclusive congrega, tá? Que tem lá agregado nele unicamente correção monetária, juros de mora. Quem é o danadinho? Selic, taxa Selic. Então, esse artigo 161, parágrafo 1º, ele só se presta para situações em que não haja a adoção de um índice oficial de correção monetária e de aplicação de juros de mora no que diz respeito ao crédito tributário. STJ súmula 523. A taxa Selic só serve para os tributos da União? Não. Segundo a súmula 523, ela trata de repetição de indébito tributário, mas aqui se valendo também para a cobrança do tributo. A taxa de juros de mora incidente na repetição de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, ou seja, qual o índice que o ente federativo adota para fazer correção monetária e aplicar juros de mora? É esse que deve ser adotado também para fins de fazer a atualização do valor a ser devolvido na repetição do indébito. Podem os entes federativos adotar a taxa Selic? Pode, sendo legítima a incidência da taxa Selic quando os entes federativos assim a adotarem, tá? A única coisa é, quando eu penso em Selic, eu não posso aplicar juntamente com qualquer outro índice. E por quê? Porque a taxa Selic já traz correção monetária e juros de mora. Imputação de pagamento. Artigo 163 do Código Tributário Nacional. A regra do 163 traz situação em que o contribuinte, o sujeito passivo responsável tributário, ele deve e não deve pouco. E deve por algumas situações, tá? E o que acontece? Ele não pode simplesmente pagar e a fazenda escolher, né? Imputar o pagamento discricionariamente àquilo que está sendo pago. É preciso que se observe a regra contida no artigo 163 do Código Tributário Nacional, que traz a ordem na imputação de pagamento realizado por contribuinte que deva tenha para além de uma única dívida tributária. Dê uma olhada comigo lá no 63. Aline, estou cansado de ler dispositivo. Meu filho, pior seria se eu não estivesse aqui com você. Diga aí, não é? Eu vou ter que ser honesta, né? A gente estuda para concurso, a gente gosta de ler um manualzinho, a gente até gosta de assistir uma aula, não de direito tributário, Aline, meu filho, não tem um negócio desses, não. Ia estar aqui num esforço danado, né? Mas a tal da lei seca é puxado, né? Você acordar cedo para ler lei seca, meu amigo, eu acho que só ali já devia valer a aprovação. Eu lembro que quando eu estudava para concursos, o que acontecia? Eu trabalhava, mas eu não queria que meu dia passasse em branco. Então, todos os dias eu acordava muito cedo e tinha 1 hora só para estudar nesse horário muito cedo, porque depois eu tinha que cuidar da vida para ir trabalhar.
E o que eu fazia? Eu pegava lei seca, porque afinal de contas, era um momento que não dava para pegar uma parte teórica, um manual, porque eu ia ter que romper a leitura em algum momento, ia ter que parar a leitura e eu não queria parar pela metade. Então, o ideal era lei seca, mas, meu amigo, eu juro que tinha momentos que eu lia a lei seca, começava a ler 5:10 da manhã, né? Direito empresarial, nossa parte lá do Código Civil, né? E eu falava, Deus, olha para mim. Deus, veja o que eu estou fazendo, perceba o meu sacrifício, o que é puxado. Então é por isso, gente, que eu aproveito aqui na aula para ler a lei com vocês. Porque eu sei que no final das contas termina que a gente sempre dá uma negligenciada na leitura da lei. Especialmente na leitura da lei da matéria que a gente menos gosta, que não é o caso de vocês, porque eu sei que vocês agora amam direito tributário. Não, Aline, sigo não gostando, mas tenho que tolerar. Pois bem, então é por isso que a tia está aqui e está exigindo que você esteja sempre com o seu vadimeco em mão, pronto, preparado, tá? Para a leitura do dispositivo. Artigo 163 do Código Tributário Nacional. Regras de imputação do pagamento. Diz lá, existindo simultaneamente 2 ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação do pagamento. Perceba, quem diz não é o sujeito passivo que está pagando o tributo. Quem diz o que está sendo pago é a autoridade administrativa. Eu já vi isso sendo cobrado em prova, que é o contribuinte que vai dizer o que quer pagar. E não. Quem faz a imputação do pagamento é a autoridade competente, obedecendo as regras estabelecidas no 163 e na ordem em que enumerada. E aqui você vai ter que decorar a ordem? Pode ser, mas vamos daqui a pouco entender que aí você não erra em prova quando o examinador pedir a ordem que deve ser escolhida. Pois bem, em primeiro lugar, aos débitos, a Fazenda vai considerar que aquele valor recolhido, uma vez que o contribuinte possui várias dívidas em face dela, aquele valor pago de início será considerado, em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, ou seja, em que ele figura como contribuinte, em que tem relação jurídica direta com o fato gerador. E, em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Primeiro vai se considerar pago aquilo, vai se observar aquilo, aquela dívida dele, na qual ele se figura como contribuinte. Por quê? Porque aí a dívida é dele. E a Fazenda Pública só pode ir, uma vez que ele detém capacidade, que ele detém a capacidade tributária, não é isso? E também capacidade civil, em face dele e de mais ninguém. Especialmente nas situações em que não haja responsabilidade tributária de qualquer outra pessoa. Então, primeiro ele paga o dele. Depois, a Fazenda considera se sobrar uma grana, quitou tudo que ele deve, sobrou uma grana, ele é responsável tributário, responde por outra pessoa. Aí vamos ver os tributos, os débitos, no qual ele é responsável tributário. Primeiro, sabe aquela regra? Primeiro eu, primeiro os meus. Primeiro os meus débitos tributários. 2. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas
e, por fim, aos impostos. O cidadãozinho deve tudo dele, ele é contribuinte, tem alguns lá que ele é responsável tributário, mas ele deve como contribuinte, contribuição de melhoria, taxa e impostos. Por que primeiro a contribuição de melhoria que deve ser quitada? Em face da vedação ao enriquecimento sem causa, para se restabelecer situação de equanimidade entre aquele contribuinte que teve o seu bem imóvel valorizado pela obra pública, paga esta obra pública por ele e todos os demais contribuintes. Eu preciso restabelecer a justiça tributária, no custeio, inclusive, da administração pública, da tal da obra pública. 2, depois as taxas. E por quê? Porque ele recebeu um serviço público em face dele, diretamente a ele, e ele não pagou por esse serviço público ainda. Por último, imposto. E por quê? Porque ele fez, o Estado nada fez por ele, né? Ninguém tem nada a ver com isso. E aí fica por último. Mas perceba, quando eu falo primeiro contribuições de melhoria e taxas, é exatamente em face de que o contribuinte recebeu diretamente, valorização do seu imóvel e a prestação de um serviço público. Quando eu falo imposto, não tem qualquer benefício direto em face dele. E é por isso que imposto fica para o final. Vamos lá. Pagou, né? Ele tinha débitos como contribuinte, ele devia os 3, foi feita a imputação em pagamento. 3, na ordem crescente dos prazos de prescrição. Ele devia contribuições de melhoria, taxas e impostos. Contribuições de melhoria a prescrever em 1 ano, taxas em 2 anos, impostos em 3 anos. Então, mais do que depressa, precisa se quitar aquele em que o tempo da fazenda está mais curto para cobrar, deixando aqueles que têm um prazo mais estendido para depois. 4, na ordem decrescente dos montantes. E aí a fazenda vai observar quais são os débitos maiores para quitar e depois os menores. Entenderam aqui como funciona essa ordem de imputação? Digamos que o cidadão deva, tá? Como contribuinte, 2 taxas e 2 impostos. Tá? Não vou nem falar de contribuição de melhoria. Uma taxa, ela vai prescrever em 1 ano, a outra taxa em 2, um imposto em 6 meses e o outro imposto em 3 anos. Como é que se faz essa imputação de pagamento nos termos aí? Primeiro, vai pagar as taxas, as dívidas dele enquanto contribuinte, as taxas e, obviamente, de início vai se imputar o pagamento do imposto que vai vencer em 6 meses. Certo? Espero que tenha ficado claro e que você não precise, obviamente, se valer da memória na prova. Então, a regra é, primeiro, os débitos por obrigação própria, onde o sujeito passivo é contribuinte, depois os débitos decorrentes de responsabilidade tributária. O sujeito passivo é responsável. Primeiro, no que diz respeito às espécies tributárias, contribuições de melhoria, depois taxas, ou seja, tributos em que o contribuinte recebeu diretamente na sua esfera jurídica do Estado prestações, bem como a valorização do imóvel, e em seguida os impostos, nessa ordem. Por fim, na ordem crescente dos prazos de prescrição, quanto mais curto primeiro se imputa o pagamento, por fim, na ordem decrescente do montante, maior valor até o de menor valor.
O artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional traz uma regra específica de pagamento pela homologação da fazenda pública ou pelo decurso do tempo. Portanto, eu tenho uma regra aqui também do quê? De extinção do crédito tributário. Uma vez pago, declarado e pago o tributo lançado por homologação, a fazenda pública extingue o crédito expressamente ou haverá o decurso do tempo para tanto.